Bom dia, alunos! Hoje nós vamos ter uma aula sobre função oxigenada 1. Tá? As funções oxigenadas são aquelas funções da química orgânica onde vai haver a presença do elemento oxigênio. Tá? Essa modalidade de função existe vários tipos. Na aula de hoje nós vamos ver apenas as funções oxigenadas 1. Apenas algumas das funções oxigenadas. Existem outras que nós vamos ver em outra aula, tá? Em um outro momento. Bom, vamos começar? Então, a primeira das funções que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje é sobre a função álcool. A função álcool ela se caracteriza pelo quê? É quando eu tenho hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Lembre, carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples. Tá? Classificação. Eu posso ter, de acordo com o número de hidroxilas, e aí eu posso ter monol, diol ou triol. Tá? O monol é quando eu só vou ter um grupo OH ligado a carbono saturado. Diol é quando eu vou ter dois grupos OH ligados a carbonos saturados. Triol é quando eu vou ter três grupos OH ligado a carbonos saturados. Bom, de acordo com o tipo de carbono a quem o grupo OH está ligado. Então, agora vamos observar o tipo de carbono. Aí eu posso ter um álcool primário, um álcool secundário ou um álcool terciário. O que é o álcool primário? É quando eu tenho o OH ligado a um carbono primário. Lembre, carbono primário é aquele carbono que ou ele está sozinho ou quando ele está ligado somente a um átomo de carbono. Álcool secundário é quando eu vou ter o OH ligado a carbono secundário. O que é um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. E, por fim, o álcool terciário, quando eu tenho o OH ligado a carbono terciário. O que é o carbono terciário? É aquele carbono que está ligado a outros três átomos de carbono. Tá? Então, vamos ver agora como se dá a nomenclatura dos álcools. Tá? Eu posso ter a nomenclatura oficial, destinada pela IUPAC, ou posso ter a nomenclatura usual. A nomenclatura oficial, como é que eu devo proceder para dar nome aos álcools? Primeiro eu coloco o prefixo, que está relacionado ao número de átomos de carbono. Vou ter o meu intermediário, tá? E aí eu posso ter ligação simples, dupla ou tripla. E eu vou ter meu sufixo ol, que é caracterizado dentro da função orgânica álcool. Já no caso da nomenclatura usual, eu vou começar como álcool mais o nome do radical, tá? Aulas sobre radicais nós já tivemos presencialmente. E a terminação ico. Aí eu coloquei aí alguns exemplos para poder a gente ver. Então, primeiro exemplo, eu tenho OH ligado a um carbono. Nesse caso, como eu só tenho um carbono, vai ficar met. A ligação é simples, an, sufixo ol. Então, é o metanol, popularmente conhecido como álcool metílico. Outro exemplo, eu tenho aí dois carbonos na minha cadeia e eu tenho OH. Então, como eu tenho dois carbonos, é et, ligações simples, an, o ol, que é o símbolo que está relacionado à hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, eu tenho um etanol, também conhecido como álcool etílico. Tenho aí o propan 1,2-triol, 1,2,3-triol. Eu tenho três grupos OH, eu tenho um triol, e aí eu preciso dizer em quais carbonos é que ele está. Tá? Eu tenho prop, porque são três carbonos, ligações simples an, 1, 2, 3, porque eu tenho três grupos OH, triol. Tenho aí o but2ol, porque eu coloquei but2ol? But, porque eu tenho quatro carbonos, an, porque eu tenho ligação simples, o 2 está indicando em qual carbono é que eu estou encontrando o OH, então 2ol.
Outro exemplo, hexan 3-ol. Eu tenho 6 átomos de carbono, tá? E o OH está ligado no terceiro carbono. Então, hex3ol. Eu tenho hex3en2ol. Então, eu tenho hex 6 átomos de carbono, tá? Eu tenho uma ligação dupla no terceiro carbono e o OH está ligado ao segundo carbono. Tenho aí um outro exemplo, 3-metil, tá? Eu tenho aí um radical metil no terceiro carbono, 2, porque o meu álcool, meu ol, a minha hidroxila, está no segundo carbono, pente, que são 5 carbonos, an, ligações simples, ol. Enóis apresenta um grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono que apresenta dupla ligação. Então, cuidado. No caso do álcool, eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, carbono que só faz ligações simples. Já no enol, eu tenho OH, porém, ele é ligado a um carbono que apresenta uma dupla ligação, um carbono insaturado. Como é que se dá a nomenclatura? Nomenclatura oficial, prefixo, mais intermediário, mais ol. Coloquei um exemplo para vocês. Et, tem 2 átomos de carbono, tem uma ligação dupla entre esses carbonos, ol. Tá? Esse é um exemplo de um enol. E aí eu tenho fenol, que é bem parecido o nome, mas a estrutura é bem diferente. Apresenta o grupo hidroxila, OH, ligado diretamente a um anel aromático. Então, eu vou ter o OH, tá? A hidroxila, ligado a um anel aromático. Classificação. Eu posso ter um monofenol, eu posso ter um difenol e eu posso ter um trifenol. Monofenol é porque eu só apresento uma hidroxila. Difenol é porque eu apresento 2 hidroxilas. Trifenol é porque eu apresento 3 hidroxilas. Nomenclatura, no caso dos fenóis. Nomenclatura oficial, hidroxi mais o nome do hidrocarboneto. Então, vou ter aí um exemplo. Eu tenho hidroxibenzeno, tá? Hidroxi, o nome do hidrocarboneto, aí eu tenho um benzeno. Outro exemplo, eu tenho 2-metil, por quê? Porque o meu grupo metil está no segundo carbono. Lembrando que eu começo a numerar minha cadeia do carbono que apresenta o OH, tá? Tá aí o meu grupo radical, 1-hidroxibenzeno. Tenho aí um outro exemplo, 1,3, tenho uma hidroxila no primeiro, aí eu conto 1, 2, 3, sentido horário. No terceiro carbono tem outra hidroxila, então eu tenho 1,3-di, porque são 2 hidroxilas, hidroxibenzeno. Ésteres são caracterizados por ter uma cadeia heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? É aquela cadeia que apresenta heteroátomo. E o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre 2 carbonos. Coloquei aí, ó, R, radical, oxigênio, radical. Tá? Então, coloquei aí um exemplo de um heteroátomo. Nomenclatura oficial. Primeiro, eu coloco o nome do menor radical, mais ox, mais o nome do maior radical. Nomenclatura usual, éter, mais nome do menor radical, mais o nome do maior radical, mais ico. Então, eu coloquei um exemplo, metoxetano, ou pode ser o nome usual, éter metil etílico. Um outro exemplo para vocês, metoxbenzeno, ou éter metil fenílico, tá? Então, coloquei o nome éter, coloquei o nome do menor radical, que é o metil, e o do maior radical, que é o grupo fenil. Aldeídos são compostos orgânicos que apresentam o grupo carboxila. Tem aí, ó, o exemplo do que seria o grupo carboxila. O A e o B, que está aparecendo aí na imagem do slide,
eles se referem aos radicais. Ele, quando se liga a um hidrogênio e a um radical carbônico. Então, todo aldeído ele vai ter essa partezinha aí que vocês estão vendo. Ó. Carbono, dupla OH. Tá? Nomenclatura oficial. Prefixo mais intermediário mais o sufixo -al. Exemplo, etanol. Eu tenho 2 carbonos, et, ligações simples an, como é um aldeído, termina em -al, etanol. Um outro exemplo, butanol, but, porque são 4 carbonos, an, ligações simples, -al, porque se refere a um aldeído. 3-metilbutanol. Eu vou contar aí onde está o meu radical metil, terceiro carbono. But, eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. Ligações simples, terminação -al, porque é um aldeído. Tenho aí um outro exemplo. 3-etil, tá? Terceiro carbono. 3-etil. 2-metil. Pentanal. Cetonas. Apresentam um grupo carboxila em carbono secundário. Nomenclatura oficial, prefixo, mais intermediário, mais ona. Nomenclatura usual, radical mais cetona. Exemplos. Eu tenho a butanona, tenho aí a propanona e tenho aí a ciclobutanona. Bom, a nossa aula de hoje está acabando. Eu vou estar disponível no grupo do WhatsApp para tirar dúvida de vocês. E lá eu vou postar quais são as atividades que vocês deverão fazer para poder fixar o aprendizado. Até logo!